Eu já falei em outros vídeos e eu vou continuar pressionando nesta tecla. O que está acontecendo no Brasil, vou priorizar o Brasil, que é aqui que eu vivo. O que está acontecendo no Brasil referente à violência a crianças é uma coisa absurda. Isso prova que religiosidade, crença, fé nunca funcionaram no Brasil. Nunca funcionaram de nenhuma vertente no Brasil. Não há nenhuma proteção. Porque se uma criança não tem proteção, não tem total proteção, logo as divindades são uma mentira. Isso já é uma prova. As divindades foram criadas e inventadas para controlar pessoas. Eu estava até conversando com uma amiga pelo WhatsApp e eu falando sobre isso. Sobre as religiões que foram inventadas e criadas para controlar pessoas. E isso aí acabou virando uma doença internacional, global, mental. E é difícil você tirar da mente. É difícil a pessoa ser curada desta doença chamada sistema religioso, ou chamado sistema religioso. Religião, na minha opinião, é uma das piores patologias da Terra. Não estou falando aqui em questão que eu sou contra que você tenha a sua fé e tenha a sua religião, não. Você tem o direito de ter a religião que você querer. Mas eu também tenho o direito de criticar se é certo ou se é errado. Para mim, você está perdendo tempo. Como você também tem todo o direito de me criticar, achando que eu não tenho uma religião, não tenho crença, que é algo ruim. Você tem o direito. Você pensa assim. Só que você pensa por questão de ideia que você aprendeu. E eu falo pelos fatos que acontecem. Você acredita num Deus que está ali te protegendo individualmente? Quando a gente vê, graças a Deus para isso, graças a Deus para aquilo, graças a Deus, você passa a ser uma pessoa egoísta, achando que Deus é só por você, e você não para pensar o que tem acontecido com pessoas inocentes. Crianças são inocentes. Eu fiz um vídeo aqui sensacional falando que uma criança não é para ser induzida a seguir uma religião, porque uma criança não tem estrutura de crer ou descrer em alguma coisa. Você não tem que colocar medo em criança nessa questão. Agora você tem que ensinar a criança a se proteger. E a criança a ser educada. E você também proteger a sua criança, onde quer que você esteja. Pode ser numa igreja ou pode ser fora. Sempre o meu conselho aqui foi esse. Se você está indo para uma religião, para uma igreja, não deixe teu filho em casa. Se você puder levar, leve com você. Leve para lá. Agora não chega lá e diz assim, você tem que joelhar aqui. Você tem que orar. Você tem que agradecer a Deus, você tem que servir a Deus. Não faça isso, porque você está cometendo um mal muito grande. A não ser se a criança voluntariamente querer fazer aquilo ali, como forma de brincadeira. Tudo bem. Mas deixe a sua criança à vontade. Mas cuide. Eu tive uma informação que a cada hora no Brasil, 3 crianças são violentadas sexualmente. A cada hora no Brasil. Enquanto eu estou falando aqui, tem crianças agora. Tem crianças sendo violentadas. Agora. E não só uma. Neste exato momento. Infelizmente. Agora, como acreditar nos deuses que não protegem nem as crianças, os inocentes que nem viveram ainda esta vida? Que nasceram sem pedir para nascerem. E nasceram tão somente porque talvez uma família escolheu ter um filho, ou muitas vezes nasceu também sem escolha de quem fez o filho. Mas nasceu, não tem culpa de nada nesta terra. Criança não tem culpa de nada nesta terra. Olha só, criança tem que ser protegida pelo próprio ser humano, porque não há proteção divina. Não acredite nisso. Eu estou indo para minha igreja, para o meu trabalho, mas meu Deus,
é que guarda a minha casa. Os anjos que acampam ao redor da minha casa. Mentira, cara. Você fica acreditando nessa mentira o tempo todo. Você tá pior do que a mente da criança. Você acredita que você vai pro seu trabalho durante o dia e tua criança, teu filho, de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 anos de idade, teu filho tá protegido em casa por uma divindade? Você ainda acredita nisso em pleno século XXI? Você é muito inocente, é pior do que a mente da criança. Madeira de dar em doido. Você é pior do que a mente da sua criança se acreditar nisso. E quando eu ouço uma pessoa dizer: quem guarda a minha casa é Deus. É o Senhor Jesus que guarda a minha casa. Meus filhos são protegidos por Deus. Aí quando acontece uma coisa, você fica com a cara lavada. Por que aconteceu? Oh Deus, por que o Senhor permitiu? Aí fica os porquês. Mas dentro dos porquês, o medo e a doutrinação que a pessoa foi ensinada. Aí, não, alguma coisa eu fiz para passar por isso. Eu fiz. Sim, se você fez, sua criança fez? Se sua criança está sendo violentada, se tua criança está sendo violada, está passando por um período, o que foi que tua criança fez? Você acha que a tua criança está pagando pelo que você fez? Aconteceu aqui, há pouco tempo aqui, uma pessoa conhecida minha, muito conhecida minha, olha o que a religião faz na mente. Que tem uma filha que tem um problema sério de coração. E essa filha tá criança ainda, tá com dificuldade de crescer. Preste atenção. Não tô falando nome aqui. Tá com dificuldade de crescer, tem um problema sério no coração. E tem que passar por uma cirurgia com o coração fora do corpo. E essa cirurgia custa R$500 mil. Essa família não tem condição. Eu até falei, faz uma vaquinha na internet, mostra na internet, porque não tem. Mas mesmo assim tem que esperar a criança crescer mais, ter estrutura para passar por essa cirurgia. Enquanto isso, essa pessoa tem que viver dentro de São Paulo, do lado da medicina avançada, para dar suporte à criança, senão a criança morre. E sabe o que foi que o infeliz falou para mim? Ah, eu tenho certeza que isso que está acontecendo com a minha filha é por conta da gente. Deus sabe o que faz. E talvez se ela não tivesse passando por isso, a gente nem na presença de Deus não estava. Ô infeliz! Como é que você acredita num Deus que cobra de uma criança um preço que é seu? Que mente desgraçada é essa? Que mente travada, desgramada é essa? Deixa muito ser burro, rapaz. Que você não é burro, é uma burrice de momento. No passado eu já falei isso, cara. Eu já falei isso no passado. Quando acontecia alguma coisa com o filho meu, eu dizia, só deve ser Deus cobrando de mim. Como é que Deus está cobrando de mim no meu filho? Qual o sentido que tem nisso, rapaz? Vai cobrar de mim, vai cobrar de mim, não do meu filho, cara. Você vê que a própria justiça da terra, a lei da terra, a justiça da terra é mais justa do que a justiça de Deus. É mais justa, porque eu quero ver qual é o juiz de direito aqui na terra que se você cometer um crime, vai matar o seu filho ou vai prender seu filho, sua criança. Não existe essa lei aqui no Brasil em lugar nenhum. Embora tem país por aí que ainda existe uma lei entre eles, que vem de padrão religioso, que se um errar, eles querem matar a família inteira. Família inteira. Não existe essa lei aqui no país em lugar nenhum, porque seria uma lei injusta. Como é que se eu cometer um erro aqui, vão cobrar do meu filho, cara, da minha filha? Não tem sentido. Mas quando acontece isso, que nasce uma criança com problema físico, nasce uma criança com uma certa deficiência, que é tudo natural, essa criança tem que ser tratada de igual modo a todas as crianças, tem que ser amada do mesmo jeito. Não tem que se discriminar esse tipo de criança quando nasce assim. Que nasce com alguns problemas físicos. Sempre os pais vão abrir a boca e dizer, isso é o pecado da terra,
E isso aí é o preço que nós estamos pagando. Alguém da minha família contribuiu para isso. Desgraçado. Que mente miserável. A criança tem que pagar. O inocente paga pelo culpado. Mas é isso que a doutrinação religiosa ensinou. Para ter uma resposta. A única resposta é essa. Já os espíritas têm uma resposta um pouco diferente. Não, toda criança que nasce e passa por aquilo, porque na vida passada cometeu algum crime, alguma coisa, não foi punido, e aí vem para essa vida para pagar. Teria até um sentido nisso, mas também é outro povo enganado. Não existe isso, ninguém tem certeza de nada disso. Então a única coisa que devemos fazer é cuidar das nossas crianças. Então se a cada hora 3 crianças são violentadas no Brasil, por hora. Eu vi uma matéria domingo no Luciano Huck mostrando duas moças falando. Não sei se vocês assistiram, que eu não gosto muito de assistir ali, mas às vezes a gente tá em casa ali, a gente tá tomando um banho, a gente tá lá no quarto ali fazendo qualquer coisa, a televisão tá ligada, Rede Globo, Luciano Huck. Eu vi bem no momento que tinha 2 mulheres, uma índia, indígena, e outra lá que tem uma ONG, que justamente eu até parabenizo, que busca recurso para ajudar a não deixar acontecer crianças serem vítimas, violentadas, porque é uma marca para a vida inteira. E essas 2 mulheres, elas afirmaram que foram abusadas quando criança. E quantas pessoas assim? E foi uma matéria muito forte que o Luciano colocou. Mas o que eu acho que fica uma falha muito grande na Rede Globo de televisão, uma falha muito grande na Rede Globo de televisão, eu vou falar aqui, é uma crítica que eu vou falar aqui, é que a Rede Globo de televisão mostra essas verdades, mas não propaga a verdadeira verdade, porque eles sabem que religião no Brasil nunca funcionou, mas eles metem religião nos programas, novela. Não é discriminar pessoas, não, tô pedindo pra isso não, discriminar a religião de ninguém, não. Você não vê um ateu, não precisa nem ser militante, dar um depoimento no Brasil. Qual é o pensamento humanitário de um ateu que não acredita em divindade e que quer o bem para a humanidade? Não tem um que faça isso. No dia que eu ver o Luciano Huck, o Domingão do Huck ali, levar um ateu e ele dizer, não, esse cidadão não tem crença em divindade, mas é humano e faz um trabalho humano na internet, tem que ser considerado. No dia que ele fizer isso, eu vou passar uma semana aqui, todos os vídeos elogiando ele, ou a própria Rede Globo. Mas não adianta, cara, levar a antirracismo, tá certo, tem que pregar contra racismo. Racismo é uma desgraça. Racismo não tem que existir no Brasil. Bullying também não tem que existir no Brasil. Mas vai existir sempre, porque onde tem ser humano não é brincadeira. Homofobia, essas coisas. Eles combatem tudo isso. Mas só que a ateofobia eles não combatem. O tanto que nós somos discriminados. Eu nunca vi. Porque até dentro das novelas, religião. E você não vê e olha que tem muitos atores da Rede Globo que são ateus. Muitos ateus. Mas não tem um que numa entrevista esclarece o que é ser um ateu humano. Que não está preocupado com divindade, com salvação de inferno. Está preocupado com aqui e agora. Com o planeta, com o Brasil. Não tem, cara. Por quê? Eu vou deixar pra lá. Então eles falaram isso, que as crianças são violentadas. E são, infelizmente. Por que são violentadas? Porque não há divindade. Não tem Nossa Senhora, não tem Nosso Senhor, não tem Aparecida. Não tem Jesus, não tem Jeová, não tem Espírito nenhum. Não tem Trindade, não tem nada. Em lugar nenhum que faça nada para impedir um monstro violar uma criança. Violentar uma criança. Nada. Só o próprio ser humano, se ele estiver ali na hora e ele fazer alguma coisa. Mas não tem como. E essas coisas nojentas no Brasil ainda acontecem.
essas coisas nojentas no Brasil. E Antônio Galvão, enquanto vida tiver e condição de fazer esse trabalho, vai estar aqui a favor da humanidade e da integridade física, e principalmente de crianças e de mulheres. Homens também. Todos os seres humanos. Mas os mais atingidos hoje no Brasil são crianças e mulheres, por conta da fragilidade, e infelizmente as religiões não fazem nada. Eu parabenizo uma mulher que não entra em religião. Parabenizo, porque as mulheres foram as que mais, e são as que mais são enganadas em religião. Você chega dentro de uma igreja, pode contar. Pode contar uma igreja lotada de culto, pode contar. Eu duvido que você vai encontrar uma quantidade maior de homens. Ah, Antônio, mas porque os homens são... Não, as mulheres, pra mim, têm uma inteligência extrema, tanto quanto os homens, mas porque o medo é tão grande que vem de muito tempo sobre as mulheres em questão de religião, que elas ficam ali, elas são aplicadas, dedicadas, e sofrem muito. E crianças também. Mas você não encontra. Então eu parabenizo a mulher que tem a mente aberta. Um abraço, Antônio Galvão. Foi mais um vídeo. Fui mais volto e volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo. E espero que você esteja aí para assistir o próximo vídeo, porque acredito que será muito bom, tanto quanto esse. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade.